Meus irmãos, minhas irmãs, o nascimento de Jesus, ele quebra todos os paradigmas, ou todo o jeito que se esperava que o Messias esperado pudesse nascer. Hoje também, ao celebrarmos, depois dele acolher os pastores discriminados da sua época, hoje são os povos pagãos que serão guiados até onde ele está para reconhecê-lo como o Rei Salvador. Jesus, ele nasceu praticamente no fundo de Jerusalém, em Belém, que fica em torno de 5 a 10 quilômetros, muito perto, Belém de Jerusalém. E tudo hoje, nesta liturgia, vai se passar na capital, em Jerusalém, aonde tem o palácio, aonde quem governa é o rei, o tirano Herodes. O povo é judeu, só que o rei colocado não é nem um rei legítimo, ele serve o Império Romano. São vários os tiranos Herodes: Herodes Antipas, Herodes Agripa, Herodes o Grande. E lá do Oriente aqui nós vamos entender, naquela época, o Oriente é tudo que fica ao leste, para eles é o Oriente. Então nós estamos aqui na região do Oriente Médio, ali onde tem o Iraque, o Irã, mas é muito mais possível que esses magos do Oriente venham ou da Pérsia ou da Caldeia, que são lugares que eles cultivam o estudo dos astros, não como nós entendemos hoje, como uma ciência, né? Também os horóscopos da vida, mas eles estudam o céu, como que está o tempo, como que está as estrelas, e ali eles vão tirando conclusões. Imagina vocês, esses magos saírem de uma terra tão distante, são pagãos, e andarem por meses ou até anos. O que moveu esses que já viam outras estrelas no céu a deixar o seu lugar de origem, podemos dizer assim, a deixar o seu conforto, a sua família, e diante de uma estrela diferente, uma luz diferente, eles decidirem seguir esse caminho longo, exigente, até guiá-los até Jerusalém. Olha o esforço para ir até onde está Jesus. Nós às vezes nos esforçamos muito pouco para não perder uma missa de domingo, para ir numa adoração, sendo que Ele está aqui no sacrário todos os dias, ou ao ir ao seu encontro. Os magos deixaram terras longínquas para ir ao encontro desse menino, só que quando eles chegaram com a mentalidade que todos têm, um rei é provável que deve nascer num palácio. Se ele é rei, o palácio é o lugar do seu nascimento. Então os magos chegaram no palácio de Herodes.
E com uma pergunta muito simples, mas profunda, eles desconcertaram toda a organização real daquele lugar. Chegaram perguntando: onde está o rei dos judeus, que acabara de nascer? Onde está? Já havia o rei Herodes ali naquele palácio, e ao dizer que havia um outro rei, todo mundo fica desconcertado, principalmente o Herodes. Como assim? Eu sou o rei? Tem outro? Isso não pode acontecer. O medo do Herodes de perder o seu trono para um menino. Só que toda a cidade ficou sabendo da chegada desses magos de longe. Talvez as vestes diferentes daquela cultura chamou a atenção. Aqui só para a gente lembrar alguns fatos bíblicos. Na nossa cultura religiosa, ela também é importante, ela vai sendo criada e nos ajudando a rezar. Mas biblicamente não existe 3 reis magos. A Bíblia não fala que eles são 3, e a Bíblia não fala que eles são reis. Diz que são magos e ponto. Se nós fôssemos na África, por exemplo, os magos são 12 na tradição africana. Por que nós dizemos que são 3? Porque no Evangelho diz que eles ofereceram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Por que nós dizemos que eles são reis? Na primeira leitura fala no profeta Isaías de reis. O salmo que nós cantamos fala: os reis de Seba e de Sabá virão para adorá-lo, e assim por diante. E aí nós vamos pegando esses fatos e criando essa tradição dos 3 reis magos. Há uma tradição muito antiga, que hoje praticamente não se faz mais, que as pessoas pegavam o giz, traziam o giz para o padre abençoar, e nesse tempo da Epifania, que a festa acontece no dia 6 de janeiro, e nós no Brasil celebramos entre o dia 2 e 8, no domingo, com o giz abençoado, marcava-se a porta da casa, para que na Epifania a casa já fosse abençoada, E aí escreve primeiro ano, ou melhor, o século, então 20. Depois se faz uma cruz para ir separando cada coisa. A primeira pode ser uma estrela, então 20, uma estrela com o giz. Depois há iniciais dos nomes, que também não são bíblicos, mas de uma tradição, dos magos, que lá no Museu da Alemanha se encontram os seus crânios. Então a primeira letra, o C, de Gaspar, ou escrito também Caspar, C. Fazemos uma outra cruz, o M, de Melchior, mais uma cruz, o B, de Baltazar, e mais uma cruz, o ano 26. Também essas iniciais significam Christus Mansionium Benedicati. Cristo abençoa
esta casa. Os magos então estão agora procurando o rei no palácio. Nós vimos sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Mais espanto agora, porque na primeira vez eles falaram que estavam procurando o rei dos judeus, só que agora eles falam que vieram para adorá-lo. Adoração é só a Deus. Então eles estão procurando um rei que é Deus. Imagina vocês que em Jerusalém a população judaica espera ansiosa a vinda do Messias. E como que esse povo que espera não reconheceu a chegada dele? Os de longe foram sensíveis em serem guiados pela estrela. O rei Herodes então chama os seus estudiosos, os sumos sacerdotes e os doutores da lei, e pergunta: aonde que o menino devia nascer? E eles vão lá no profeta, e lá está escrito que Belém, a menor das cidades, lá devia nascer, em Belém de Judá, devia nascer o rei esperado. Então veja, o povo esperava os Messias, eles sabiam nas escrituras aonde que dizia que ele devia nascer, e mesmo assim eles não foram ao encontro dele. A salvação exige de nós esforço, dedicação, conversão diária. Imagina a gente só saber de modo teórico e não conhecer. Imagina a gente ouvir falar e não experimentar. É como alguém que tem um presente na mão e fala que bonito, porque o embrulho é bonito, e fala que laço bonito, e fica no embrulho, fica no laço, mas não desembrulhou, não chegou ao presente, ficou no superficial, ficou na caixa e não experimentou o presente. E muita gente pode ser nós, que a domingo vem aqui, ouve falar dele, leu alguma coisa dele, mas não se encontrou com ele. Para se encontrar é exigente, porque tem que ter conversão, esforço. Você acha que foi fácil para os magos saírem lá das terras longínquas e caminhar deserto adentro até chegar ali? Não, exigiu conversão, porque eles são pagãos, deviam adorar outros deuses, mudança de vida. E a gente às vezes temos toda a indicação, temos o mapa traçado de onde ele está, e não adoramos, e não vamos nos encontrar com ele de verdade. Por isso que em muitas famílias, em muitas repartições, a gente já não é mais guiado pela estrela, porque nós optamos por outros valores, pelos Herodes do mundo, e aonde Herodes está, não tem como o Senhor reinar. A gente tem que escolher, é uma escolha segui-lo. E aí então, depois dessa notícia de procurar o menino e adorá-lo, o Herodes ficou perturbado, como toda a cidade. E aí então o Herodes chama
os magos em segredo. Tem alguns segredos que são perigosos, né? Ele não quer que ninguém saiba. Chama eles em segredo e pergunta quando foi que a estrela apareceu para os magos. Porque o Herodes quer saber quando a estrela apareceu para calcular a idade desse menino. E todos nós sabemos que Herodes mandou matar todos os meninos com uma idade de menos de 2 anos, foram mortos, para não correr o risco do menino nascer. E aí então o Herodes diz assim para os magos: olha, vai lá onde ele nasceu e procura obter informações exatas do lugar onde ele está. Depois vocês voltam e me conta aonde é o lugar, para que eu também vá lá para adorá-lo. O Herodes também, ele é pactuado com o pai da mentira. Ele não quer adorá-lo, ele quer matá-lo. Os magos poderiam ter, ao entrar no palácio, perdido-se na vida, como a gente. Às vezes, ao entrar no palácio, poderiam ter oferecido para eles banquetes deliciosos, quartos bons, e os magos teriam dito: para que ir atrás desse menino que dá um trabalhão? Eu já estou com calo no pé, até queimado, cansado. Eu vou aproveitar as delícias do palácio e ficar aqui. Muitos de nós, no começo da nossa caminhada, até consegue ser guiado pela estrela. Vai bonitinho, né? Começa na missa, vai guiado pela estrela. Mas de repente, a gente entra no palácio do Herodes, o negócio fica gostoso e a gente não quer sair. Se a gente acha que o diabo é um bicho de chifre, dentuço, vermelho e com rabo, você está totalmente enganado. Você está vendo muita televisão. Se o diabo fosse assim, a gente saía correndo e era mais fácil. O diabo é igual o Brad Pitt naquele filme Encontro Marcado. Vocês já assistiram? Ele vem jovem, cabelo arrumado, maquiado, com terno. Ele vem bonito. Aí você não quer correr, você quer estar perto. Aí você se engana. Você pensa que o pecado é uma fruta gostosa. O pecado, se o pecado fosse, né, não é bonito. O pecado não é o pudim. Se fosse o pudim, né, todo mundo ia querer. Ele vem disfarçado. E a gente vai querendo ficar no palácio do Herodes, porque lá a ilusão, né, ela vai nos cegando da verdade e a gente vai ficando lá. Graças a Deus, os magos tiveram uma força maior e saíram agora, saíram do palácio. Veja que quando eles entraram no palácio, não tinha mais estrela guia. A estrela estava guiando. Quando eles entraram no palácio, a estrela não guiou mais, porque na casa da morte a estrela não guia. Eu escolho entrar lá. Quando eles entraram no palácio, a estrela não guiou mais. Quando eles saíram do palácio, diz a Bíblia, eles sentiram uma alegria muito grande, porque a estrela voltou
a aparecer e voltou a guiá-los. E eles foram até onde estava o menino. Você viu como que é exigente ir até onde ele está? A gente tem que se despojar de muitas coisas, até de comodidades. A gente tem que ir se convertendo, como foram esses magos pagãos. E ao chegar aonde estava o menino, na casa, nós não vamos aprofundar aqui, mas é muito provável que nós não estamos mais no presépio. Já deve ter passado mais de um ano, já estão na casa. E quando eles chegam na casa, encontram o menino com a sua mãe, que domingo passado eu a chamei de Gebirá, né? A mãe do rei. É a mãe do rei numa tradição que tem as honras. E a primeira coisa que eles fizeram, eles não foram lá para entregar presentes para o menino. Às vezes a gente engana as nossas crianças com presentes, porque para algumas pessoas custa mais caro perder tempo com as crianças. O presente é mais fácil de enganar. Toma aqui, vai lá jogar. Toma aqui, vai lá navegar. Toma aqui, vai lá brincar. Ficar junto exige, né? Exige tempo, exige carinho, exige dedicação. Os magos foram entregar presente só depois. Quando eles chegaram diante do menino, porque é Deus, eles se prostraram para adorá-lo. Você lembra o dia que você recebeu a primeira Eucaristia? Sim ou não? Sim ou não, meninos? É muito provável que naquele dia, né, aquela semana, as catequistas preparando a gente, né, fazendo a decoração da igreja, a gente veio receber a Eucaristia com o olho radiante. Seu olho ainda brilha quando você recebe Jesus? Tem gente que recebe Jesus de qualquer jeito, parece estar pegando uma bolacha na mão, vai para o banco, de vez sentar, fechar os olhos e falar com ele, vai bater papo com quem está do lado. Tem gente que não olha mais para o sacrário e reconhece que Jesus está lá. Os magos não, chegaram lá, se prostraram e adorá-lo. Eu imagino que eles devem ter ficado horas contemplando aquele menino, contemplando o Salvador do mundo. Os olhos deles deviam brilhar, radiar, por ter o privilégio de estar diante dele. Nós somos privilegiados por estar diante dele. Somente depois, então, eles entregaram ouro. Ouro se oferece ao rei, para dizer: esse menino é rei. Ofereceram incenso. Incenso só se oferece para a divindade, para dizer: esse menino é divino, ele é Deus. Entregaram mirra, para dizer: esse menino é o nosso Salvador. A mirra já está apontando a sua missão. A mirra era colocada nos corpos das pessoas para enterrar, lembrando a morte de Jesus. Se o Evangelho, nós não terminarmos ele como termina, pouco vai ter efeito na nossa vida. Os magos foram avisados em sonho por Deus, como São José foi avisado em sonho: não voltem para o caminho de Herodes, retornem por um outro caminho.
Quem se encontra com Jesus não pode mais ficar no caminho de Herodes, que é o caminho da morte. Quem se encontra com Jesus tem que seguir um caminho novo, porque ele é novidade. Tem que seguir o caminho dele, um novo caminho. Se assim não for, não mudou nada em nossa vida. Que hoje a estrela possa nos guiar até o fim da nossa vida, para podermos, quando ele voltar, chegarmos aonde ele está, mas para o caminho novo, o caminho dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.